os peregrinos, para nos ajudarmos todos cada vez mais a viver a mensagem de Fátima. Assim, com muito carinho e com muita devoção, também entregamos a Nossa Senhora este momento onde queremos reparar e consolar o seu Imaculado Coração. Então, colocamos-nos de pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecemos a Nossa Senhora também este momento, sobretudo a meditação do mistério da Transfiguração, em reparação ao seu Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podemos nos sentar. Então estamos aqui a viver e a celebrar os primeiros sábados, conforme o pedido de Nossa Senhora e do Menino Jesus, em Pontevedra, há quase 100 anos. No próximo ano fará 100 anos desta aparição. E eu então pergunto, como costumamos fazer aqui no Santuário, quem é que está aqui hoje na devoção dos primeiros sábados pela primeira vez? Podia levantar a mão? Olha, muito interessante. Sim, senhora. Temos ali ao fundo um grupo, sim, muito bem. Aqui do meu lado direito, temos aqui um grupinho também pela primeira vez. Oh, que maravilha! Não estávamos à espera hoje. Uma vez que é o dia dos fiéis defuntos, pensávamos que se calhar muitos peregrinos ficariam em casa e eis que estamos aqui muito surpreendidos. Muito bem. Então, quem é que não está aqui pela primeira vez? Podia levantar a mão. Pois, são os outros. Exatamente, eu também não estou aqui pela primeira vez. Pois sejam todos bem-vindos. Sou a irmã Ângela, religiosa da Aliança de Santa Maria, e juntamente com o seu reitor e com outra irmã vamos orientando a devoção dos primeiros sábados aqui na Cova da Iria. Como sabemos, para a concretização e a resposta a este pedido de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para esta devoção, são precisos 5 meses seguidos. Portanto, quem começou hoje, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, portanto, temos aqui, cá nos encontramos até março, se Deus quiser. Também podem fazer em vossas casas. E Nossa Senhora e o Menino Jesus pedem que neste dia, com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria, de consolar o coração da Mãe de Deus, nós rezemos um terço, que já fizemos na Capelinha das Aparições, façamos 15 minutos de meditação num dos mistérios do Rosário, é o que iremos fazer às 3h30, iremos meditar hoje no mistério da Transfiguração, o 4º mistério luminoso. Depois comunguemos, os que já fomos à Eucaristia, os que ainda vamos, em reparação ao coração de Maria, e a confissão. A confissão pode ser feita hoje, 8 dias antes, 8 dias depois ou até mais. Desde que seja uma confissão em cada mês. E hoje, quando vamos comungar, obviamente estejamos preparados para isso. E não nos esqueçamos da intenção de reparar o coração de Maria.
Nossa Senhora promete que quem fizer esta devoção durante 5 meses consecutivos, neste primeiro sábado, ela promete estar presente na hora da nossa morte, com todas as graças necessárias para a salvação. Portanto, eu acho que é muita graça para tão pouco que nos é pedido. Mas então aqui estamos nós. O santuário, que já vem celebrando os primeiros sábados há vários anos, há largos anos, propõe, nesta primeira meia hora, das 3 às 3h30, uma catequese para aprofundar algum aspecto da mensagem de Fátima. Hoje, o aspecto que nos é proposto à reflexão é a oração de intercessão. O que significa? Porque é que podemos rezar e somos chamados a rezar uns pelos outros? E como é que esta oração de intercessão está tão presente na mensagem de Fátima? E os devotos de Nossa Senhora acabam por ser homens e mulheres de oração e também com um coração aberto às intenções e às necessidades de todo o mundo, não apenas às nossas necessidades pessoais. Então aí seria uma oração de petição, mas uma oração que abarca o mundo inteiro. E aí é uma oração de intercessão. Assim, o tema que hoje vamos meditar é precisamente este, a oração de intercessão. Estamos no ano da oração, em preparação do jubileu, segundo a proposta que nos faz o Papa Francisco, e, portanto, durante todo este ano, em todos os primeiros sábados, fomos refletindo sobre um dos aspectos ou uma dimensão da oração, sempre procurando ligar a Fátima. Então, assim, a pergunta que hoje fazemos, e até neste dia dos fiéis defuntos, é esta: onde se fundamenta a possibilidade de rezarmos uns pelos outros e a necessidade de o fazermos? Vamos ouvir o que diz o Catecismo da Igreja Católica? Vamos ouvir o que diz o Magistério dos Papas mais recente? E iremos terminar com a mensagem de Fátima. Então, o que é que nos diz o Catecismo da Igreja Católica acerca desta necessidade e possibilidade de rezarmos uns pelos outros? Ora bem, o Catecismo, na sua primeira parte, vai ao credo, aquilo que nós rezamos em cada domingo ou nos dias solenes, como ontem rezamos na missa, e há uma das formulações do nosso credo, uma das frases do nosso credo que diz assim: creio na comunhão. Eu acho que metade aqui do nosso público estava distraído. Eu vou repetir pedindo a vossa colaboração. Creio na comunhão dos santos. Ora bem, o que é que a Igreja diz e o que é que nós dizemos quando acreditamos na comunhão dos santos? Não é só nos que estão canonizados, é na comunhão de todos os batizados. E diz-nos assim o Catecismo da Igreja Católica: nós cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo. E fala nos 3 estados da Igreja. Primeiro, dos que peregrinam na terra, que somos nós. Segundo, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação, que são os nossos irmãos que estão no purgatório, aqueles pelos quais a Igreja hoje, dia de todos os fiéis defuntos, é convidada a rezar. E terceiro, a comunhão dos bem-aventurados no céu. Ou seja, nós acreditamos que nós, os que estamos aqui na terra, a Igreja que peregrina, os que estão no céu, a Igreja já da glória triunfante, e os que estão no purgatório, todos estamos em comunhão. Cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre atento às nossas orações. Quer dizer que a Igreja proclama, e é este o fundamento da nossa oração de intercessão, a Igreja que proclama que entre os que andamos na terra, entre os que estão no céu e no purgatório, há uma comunhão. É engraçado que aqui em Fátima o anjo diz: os corações de Jesus e de Maria estão atentos
à voz das vossas súplicas. Como dizia o Catecismo, está sempre atento às nossas orações. De facto, há uma comunhão entre o céu e a terra. Há a comunhão da caridade. Diz-nos o Catecismo, coisa tão linda. E diz, o mais insignificante dos nossos atos, realizados com amor, reverte em proveito de todos, numa solidariedade com todos os homens, vivos ou defuntos. E isto funda-se na comunhão dos santos. Vejam que lindo, é a comunhão no amor. Tudo o que eu faço nesta terra, um pequenino ato de amor, um bem que eu faço, uma caridade para com alguém, um favor, tudo isto, diz-me a Igreja, reverte em proveito de todos, vivos ou defuntos, e isto funda-se no creio na comunhão dos santos. Fala também na intercessão dos santos, ou seja, todos aqueles que já estão na bem-aventurança, no céu, estão mais intimamente unidos a Cristo, e olhem o que diz a Igreja, não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai. Ou seja, nós rezamos uns pelos outros, rezamos pelos que estão no purgatório e os do céu rezam por nós. E depois, um outro aspecto desta comunhão é a comunhão com os defuntos. Tudo isto está ali nos números 953 a 56 do Catecismo da Igreja Católica, para quem queira ver, e diz-nos, reconhecemos claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo e, por isso, a nossa oração pode ajudar a memória dos defuntos. Isto já vem desde o Antigo Testamento, desde o livro dos Macabeus. É um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos. A nossa oração por eles ajuda-os, aos que estão no purgatório, mas também torna mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Então, por que é que podemos e devemos rezar uns pelos outros, vivos e defuntos? Porque nós cremos na comunhão dos santos. Está claro este primeiro pilar? Creio na comunhão dos santos. Um outro segundo pilar, onde se apoia esta nossa certeza absoluta do poder e da necessidade da oração de intercessão, é nas obras de misericórdia. Ora bem, nós temos as obras de misericórdia corporais e as espirituais. Muito bem. Estamos recordados do ano da misericórdia, quantas vezes falamos disso. Nós temos 7 obras de misericórdia espirituais e vem uma lá no fim que é rezar por vivos e defuntos. Ora, aí está. É uma obra de misericórdia que a Igreja nos apresenta, portanto, um dos grandes pilares na qual está sustentado a importância da oração uns pelos outros, a importância, a necessidade e a eficácia, porque de facto rezamos pelos vivos e defuntos e isto é uma obra de misericórdia. Toda a oração que hoje fizermos pelos nossos defuntos é uma obra de misericórdia. A oração que fazemos uns pelos outros, de quem conhecemos as necessidades e intenções, é uma obra de misericórdia. Ora bem, alguns aspectos que eu gostaria de partilhar convosco acerca desta teologia da oração de intercessão, antes de partirmos para a mensagem de Fátima. Em primeiro lugar, é que toda a oração que fazemos uns pelos outros, vivos ou defuntos, a oração de intercessão é sempre em união com a oração que Jesus faz por nós. Portanto, primeiro aspecto a considerar, a nossa oração de intercessão tem a sua força porque é mergulhada na oração que Jesus hoje continua a fazer por nós. Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, no tempo da Igreja, a intercessão cristã, a nossa, participa na intercessão de Cristo. Diz-nos o número 2635. A nossa intercessão participa da intercessão de Cristo. E dizia-nos o Papa Bento XVI, Cristo está diante do rosto de Deus e reza por mim.
A sua oração sobre a cruz é contemporânea a todos os homens, contemporânea a mim. Ele reza por mim, sofreu por mim, sofre por mim. Identificou-se comigo, com cada um de nós, tomando o nosso corpo e a nossa alma humana. Ou seja, o que significa dizer que quando eu rezo por alguém, participo na oração que Cristo faz por essa pessoa. Significa, diz-nos o Papa Francisco, que Cristo, diante do Pai, é intercessor. Reza por nós. Continua a mostrar as suas chagas ao Pai. Tão bonito isto. Jesus é o nosso intercessor. E rezar é fazer um pouco como Jesus. Interceder em Jesus, junto do Pai, pelos outros. Então, o primeiro aspecto da eficácia da nossa oração de intercessão, sim, devemos rezar uns pelos outros, é sempre porque foi assim que Jesus fez. Jesus rezou por nós. E é assim que Jesus continua a fazer. Jesus hoje continua a rezar por nós ao Pai. E a nossa oração de intercessão é chamada a ser em união com a oração que Jesus faz ao Pai. Outro aspecto a considerar é que, de entre todos os santos que rezam por nós, há uma figura que se destaca, que é única e especial. Quem é esta pessoa que no céu, de uma forma especial, claro, já não estou a referir-me a Jesus, não é? Quem é esta pessoa, este ser humano, totalmente humano, que no céu tem uma missão especial de interceder por nós? É Nossa Senhora, claro está. Por isso é que os peregrinos, intuindo isto, vêm a este santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima. E o que é que fazemos ao colocar uma vela a arder, ao chegar à capelinha? Apresentamos a Nossa Senhora as nossas intenções. Porque confiamos que ela, de uma forma especial, intercede por nós junto de Deus. Pois é mesmo isto que diz a Igreja, quer no Concílio Vaticano II, quer no Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: pela sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo, a Virgem Maria é para toda a Igreja modelo de fé e de caridade. Por isso é nossa mãe na Ordem da Graça. Ora, esta maternidade de Maria na Ordem da Graça começou desde o seu consentimento na Anunciação até à cruz e continua até à consumação perpétua dos eleitos. E o Concílio diz uma frase maravilhosa: Maria, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Vejam que lindo. Por isso, continua o concílio, a Virgem é invocada na Igreja com o título de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Ou seja, de entre todos os santos que no céu intercedem por nós, tem um lugar especial, Nossa Senhora. E então o que é que nos ensina o Papa Francisco? O magistério mais recente da Igreja. Diz o Papa: todos somos chamados a rezar uns pelos outros. Qualquer pessoa pode bater à porta de um orante, vejam que lindo, e encontrar nele um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. E o Papa diz que a nossa voz, dos que rezamos, a partir de um coração que ama, torna-se voz de muitas pessoas que não sabem rezar, ou que não querem rezar, ou que estão impossibilitados de o fazer. Tão interessante, o Papa Francisco chama à nossa intercessão, à nossa oração de intercessão, a voz, dar voz às pessoas que não sabem rezar, ou não querem rezar, ou não podem rezar. É dar coração às pessoas que não podem entregá-lo na oração. E diz-nos o Papa de uma forma muito bonita: o mundo avança graças a esta cadeia de orantes
que intercedem e que na sua maioria até são desconhecidos, mas que Deus conhece. Vejam que verdade tão consoladora somos hoje chamados a perceber. O mundo avança graças a esta cadeia de orantes que intercedem e que na sua maioria são desconhecidos, mas não de Deus. Por isso o mundo avança e sustenta-se com esta gente que reza. Já víamos no Antigo Testamento Abraão a pedir a Deus que não destruísse Sodoma e Gomorra. Recordam-se, ao menos se ele encontrasse 50 justos. E continua a pedir. Abraão intercede a Deus por Sodoma e Gomorra. E vemos Moisés, que quando sobe ao monte para adorar a Deus e desce do monte, vê o povo hebreu adorar o bezerro de ouro e Deus quer destruir o povo. Moisés o que faz? Intercede, suplica. E quando o povo está a perder numa batalha, enquanto Moisés eleva as mãos a rezar, o povo está a vencer. Quando Moisés fica cansado e baixa os braços, o povo começa a perder. Então até vai alguns dos seus amigos a segurar-lhe nos braços para que ele não se canse. É mesmo imagens da Sagrada Escritura, figuras bíblicas, que nos mostram o poder e a importância da oração de intercessão. Depois temos Cristo, no Novo Testamento, já falei, ele é o grande intercessor. E então aqui chegamos a Fátima. E vemos o quanto Fátima é uma mensagem que tem muito presente o pedido que se reze por. Então temos o anjo, só aqui para fazer uma pequenina recordação, em que ano é que apareceu o anjo? 1916, muito bem. E quantas vezes apareceu? 3 vezes. Na primeira aparição, ele ensina a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E a seguir como é que continua? Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ou seja, desde o princípio, há este ensinar os pastorinhos a suplicar por aqueles que não têm tanta fé ou não têm amor, ou até por nós, nos momentos onde não temos fé, não temos amor, não temos esperança. Ou seja, desde o princípio, primeira aparição, a oração que o anjo ensina é uma oração de adoração, mas é também uma oração de petição pelos pecadores. E na segunda aparição do anjo, os pastorinhos estão a brincar e quando o anjo chega ao pé deles, recordam-se qual é a primeira coisa que lhes diz? Que fazeis? Rezai. Rezai muito. E vai explicar porquê. De tudo o que puderdes, oferecei em ato de reparação pelos pecados e de súplica pela conversão dos pecadores. Ou seja, desde 1916, em Fátima, aos pastorinhos é pedida a oração de intercessão, que rezem pela conversão dos pecadores. Quando vem Nossa Senhora, ela também pede a oração de intercessão pela conversão dos pecadores, mas pede muito a oração por uma outra intenção. Recordam-se? A paz, porque o mundo estava em guerra. Muito bem. Na aparição de Nossa Senhora, muitas vezes ela pede muito pela oração a fim de que se alcance o fim da guerra. Meus irmãos, eu acho que em 2024 o mundo também se encontra numa situação ainda tão ou mais delicada que em 1917. Só Deus o pode ver. Com múltiplos focos de guerra no nosso mundo. Hoje somos também convidados a ouvir esta expressão de Nossa Senhora. Rezai o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para que abrande a guerra e venha a paz, porque só ela lhes pode valer. É oração de intercessão pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. É muito bonito que há uma aparição, a aparição de agosto, onde Maria Santíssima repete a eficácia da oração. Vejam bem, rezai. Rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem peça por elas. Curioso. Nossa Senhora não diz, vai muitas almas para o inferno porque fizeram pecados.
Diz, porque não há quem reze por elas. Assim a Virgem Mãe mostra a eficácia da oração de intercessão. Mas temos outro momento, ou outro aspecto da mensagem, onde vemos que desde o princípio esta oração de intercessão está pedida em Fátima. E vemos pelos diálogos da irmã Lúcia com Nossa Senhora. Diz assim a Lúcia, por exemplo, em julho: tenho aqui o pedido se vossa Messê convertia uma mulher do Pedrógão e se dava as melhoras a um menino da moita. Ora bem, o que é que acontecia? As pessoas, acreditando nas aparições, o que é que pediam à Lúcia? Oh Lúcia, pede a Nossa Senhora pelas minhas intenções, pede por isto ou por aquilo. E de facto, desde o princípio, a pequenina Lúcia leva para a aparição os pedidos dos peregrinos, os primeiros peregrinos, os nossos predecessores nesta peregrinação que nós temos. Há muitos episódios, mas eu só quero recordar o episódio de setembro, da aparição de setembro. Esta encosta, onde nós agora nos encontramos, estava coberta de gente. A Jacinta, o Francisco e a Lúcia vinham ali de Aljustrel, mais ou menos a 2 quilómetros, vinham a pé, 13 de setembro, quase ao meio-dia. Ouçamos a descrição da Lúcia. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Ora, aqui está. Pedir aos pastorinhos que apresentassem a Nossa Senhora as suas necessidades. Outros, não conseguindo chegar junto de nós, clamavam de longe: pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que me cure o meu filho que é aleijadinho. E outro, que me cure o meu que é cego. E outro, o meu que é surdo. Que me traga o meu marido, o meu filho que anda na guerra. Que me converta um pecador. Que me dê saúde, que estou tuberculoso. Que memórias extraordinárias tem a Lúcia. E chega mesmo a escrever, ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. E alguns gritavam até do cimo das árvores e das paredes, para onde subiam com o fim de nos ver passar. Que maravilha! Fátima começa assim, com a Lúcia a levar a Nossa Senhora as necessidades dos peregrinos. E, meus irmãos, Fátima continua assim. Até na vida da irmã Lúcia, agora venerável, desde 1970, chegam ao Carmelo, vindas de todo o mundo, cerca de 70.000 cartas que os peregrinos lhe escreviam. Antes de 1970 nós não sabíamos, porque a irmã Lúcia rasgava as cartas que lhe chegavam. A partir de 1970, são os seus superiores a pedir-lhe que a Lúcia guarde as cartas que recebe. Por isso sabemos que são mais ou menos 70.000. No Carmelo de Coimbra estão mais de cerca de 60 malas cheias de cartas que a Lúcia recebeu. Convido-vos a ir visitar o memorial da irmã Lúcia, mesmo atrás do Carmelo, onde se pode ver uma ou duas caixas. Ficamos impressionados. O que é que continham estas cartas? Pois as necessidades das pessoas, com os seus pedidos. Se hoje nós conseguíssemos escrever à irmã Lúcia, o que é que lhe dizíamos? Oh, irmã Lúcia, reze por isto e por aquilo e por aquele outro. Meus irmãos, convido-vos a fazer isto mesmo, a apresentarem os vossos pedidos a Nosso Senhor por intercessão da irmã Lúcia. Podem até escrever-lhe uma carta que ela lê lá do céu, porque a Lúcia hoje continua a ser uma grande intercessora no céu. Porque é que eu digo isto? Porque gostaria de vos pedir que rezássemos pela sua beatificação e canonização. Uma das características da irmã Lúcia é precisamente a sua
a sua característica de ser intercessora. Começou já aqui em 1917, mas é uma missão que continua pela eternidade fora. E termino lendo um dos pensamentos da Lúcia, acerca desta confiança dos peregrinos nela. Quando agora leio no Novo Testamento essas cenas tão encantadoras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, recordo estas que tão criança ainda Nosso Senhor me fez presenciar nesses caminhos de Aljustrel a Fátima, e dou graças, oferecendo-lhe a fé do nosso bom povo português. E penso, se esta gente se abate assim diante de 3 pobres crianças, só porque viram a Mãe de Deus, o que fariam se não vissem diante de si o próprio Cristo? Então, irmãos, com esta confiança e este abandono em Nosso Senhor, que ouve a oração de intercessão dos nossos irmãos que já estão nos céus, deixo-vos esta missão de rezar pela beatificação da irmã Lúcia, interceder a ela nas suas necessidades e não nos esquecermos que a nossa oração, por vivos ou defuntos, é uma obra de misericórdia e tem muito poder diante do coração de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agora em silêncio aguardamos a vinda do nosso Jesus.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Diante de Jesus, realmente presente na Eucaristia, oferecemos-lhe esta alegria imensa de repararmos o coração da sua mãe, enquanto contemplamos a sua transfiguração, a transfiguração de Jesus, segundo o que a Igreja nos leva a meditar no quarto mistério luminoso. E relata-nos o evangelista Lucas. Uns 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com eles. Quando iam separar-se de Jesus, Pedro disse-lhe: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu, e da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho predileto, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram silêncio, e naqueles dias nada contaram a ninguém do que tinham visto. A transfiguração de Jesus no Evangelho de São Lucas acontece logo após o convite do Mestre: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz cada dia e siga-me. Este acontecimento extraordinário do rosto de Jesus que se transfigura é um encorajamento para segui-lo. Porque depois do anúncio de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, os discípulos estão desanimados e frustrados. E a transfiguração constitui como que um momento de ânimo e de coragem que antecede a paixão. Jesus transfigurou-se enquanto rezava. De facto, a transfiguração é um acontecimento de oração. Rezando, Jesus mergulha em Deus, une-se intimamente ao Pai, adere com a própria vontade à vontade do amor do Pai, e assim a luz invade-o e torna-se visível a verdade do seu ser, porque Ele é Deus, luz da luz. Com efeito, na nossa vida, quando rezamos, a nossa oração torna-se fonte de luz interior, sobretudo porque permite ao ser humano aderir à vontade do Pai. Para os 3 apóstolos, subir a este monte significou mergulhar na oração de Jesus,
que se retirava tantas vezes para rezar, ao nascer do sol, ao pôr do sol e algumas vezes mesmo durante toda a noite. Por isso, no silêncio do meu coração, contemplando Jesus presente no altar, medito qual o papel da oração na minha vida. Como anda a oração na minha vida? A oração de intercessão, como ainda ouvíamos, a oração de abandono à vontade do Pai. Será que estou convencido que é nos momentos de oração que terei clareza e luz para ver a vontade de Deus? Pensemos em silêncio. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus, nós confiamos em ti. Continua o texto que Moisés e Elias, dois expoentes máximos do Antigo Testamento, que representavam a lei e os profetas, conversam com Jesus. De que falavam eles? São Lucas registra. Conversavam com ele Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém. Os três, Moisés, Elias e Jesus, num contexto profundo de oração, falam da morte e da ressurreição de Jesus. De facto, toda a Sagrada Escritura assim anuncia o mistério da Páscoa do Senhor, ou seja, que Cristo deveria sofrer para entrar na glória. E de uma maneira magnífica, após este relato, diz-se que Jesus regressará e voltará resolutamente o seu rosto e os seus passos para a Cidade Santa,
decidido a viver o que na oração compreendeu ser parte da sua missão. De facto, no seu diálogo íntimo com o Pai, Jesus não sai da história, não evita a missão para a qual veio ao mundo. Sabe mesmo que para chegar à glória deverá passar pela cruz. E Cristo entra mais profundamente nesta missão, aderindo à vontade do Pai, mostrando-nos assim que este é o grande objetivo da oração: unir a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso, ao rezarmos e quando rezamos, não significa que fugimos da realidade e das responsabilidades a que o mundo nos obriga, mas assumimos-las totalmente, confiando-nos ao amor do Senhor. Mesmo quando, para seguir o Senhor, tenhamos de seguir como Ele passos que nos levam à morte. De facto, também para nós, a glória tem que ser antecipada pelo escândalo da cruz. Por isso, em silêncio, diante de Jesus Eucaristia, pensemos: será que na minha oração de intercessão pelos outros, pelas minhas necessidades, quando não sou atendido, revolto-me, sinto-me frustrado? Ou, por outro lado, compreendo que o grande objetivo da oração é alargar o meu coração para que ele se identifique com a vontade de Deus? Aceito com serenidade os momentos de transfiguração na minha vida, mas também os momentos de cruz? A minha oração prepara-me para a cruz ou, por outro lado, é um lamento e um queixume porque a tenho? Pensemos nisto enquanto em silêncio contemplamos o Senhor na Eucaristia.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, queremos fazer a tua vontade. Jesus, ajuda-nos a abraçar a nossa cruz. Continua o Evangelho. Da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. E quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Ouviu-se a voz do Pai: escutai-o. Encontra-se aqui um ponto central deste mistério. A voz do Pai, que ressoa do alto, proclama Jesus, o seu Filho amado, como no batismo no Jordão, mas agora acrescenta: escutai-o. É o grande mandamento que o povo hebreu tinha ouvido. Escuta, Israel. O Shema. Agora ressoa como: escutai-o, o Filho, a palavra feita carne em Jesus, o homem no qual a Escritura encontra o seu cumprimento. Eis o essencial da nossa fé: escutar o Senhor Jesus, como outrora o povo hebreu ouvia: escuta, Israel. Daqui a importância da escuta de Jesus na palavra de Deus como caminho para o Pai. De facto, para entrar na vida eterna é preciso escutar Jesus, segui-lo pelo caminho da cruz, levando no coração como ele a esperança da ressurreição. Mas Lucas continua de uma forma misteriosa. E quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Neste momento, Pedro, Tiago e João já não estão diante de um rosto transfigurado, nem de uma veste branca, nem de uma nuvem que revela a presença divina. Diante dos seus olhos está Jesus só. Jesus ficou só diante do seu Pai enquanto reza, mas ao mesmo tempo, Jesus só Jesus, é quanto é dado aos discípulos e à Igreja em cada época. Jesus só. É quanto deve ser suficiente para o caminho. É Ele a única voz que deve ser ouvida, o único que deve ser seguido. Ele que, subindo a Jerusalém, entregará a sua vida por cada um de nós. E Nossa Senhora em Fátima faz-nos eco destas palavras de Jesus e vem-nos recordar que é preciso fazer tudo quanto Ele nos disser. Ele, só Ele, o Senhor. Por isso, em silêncio, pergunto-me: de facto é Jesus o centro da minha vida? A sua vontade e a sua palavra são o critério das minhas escolhas, do que decido fazer ou do que decido deixar de fazer? No fundo, qual é a importância da palavra de Deus na minha vida? Que tempo dedico, por exemplo, à leitura do Evangelho durante o meu mês? Como procuro aprofundar o Evangelho de cada domingo, por exemplo, com a minha família? Como tenho respondido a este apelo do Pai? Escuta-o.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus, ensina-nos a escutar a tua voz. A montanha onde subiu Jesus e os 3 apóstolos é o lugar da proximidade de Deus. Também neste primeiro sábado subimos a esta montanha da Serra da Aire. Agora somos convidados a partir para as nossas casas e a assumir a nossa história, procurando-a transformar a partir da experiência de transfiguração que também nós aqui fazemos. Podendo dizer no nosso coração a Jesus como é bom estarmos aqui. Assim, em silêncio, adorando o nosso Deus, aguardamos a sua bênção. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo celatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitore genitaque lausit jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Ó Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos aclamai, Jesus, nossa alegria. Ó Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos aclamai, Jesus, nossa alegria. Desejamos um bom regresso a vossas casas, um santo mês, deste mês dedicado à oração pelos nossos irmãos defuntos, e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser.